Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo controlar daqui. Tá. Boa tarde, senhores. Eu peço desculpas aqui. Estou me beneficiando da poluição de São Paulo. E eu queria abordar um tema diretamente associado ao processo de inovação aberta em particular, que é a existência no chamado ecossistema de inovação de agentes extremamente importantes e catalisadores desse processo, a que o Eduardo Costa acabou de se referir como cabeças de bacalhau. Nós vamos falar um pouco dessas cabeças de bacalhau no Brasil, mas antes disso, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós todos ficamos surpresos aqui, eu particularmente, com o fato de que a agência, o órgão de governo de política pública de inovação brasileira, a Agência Brasileira de Inovação, a FINEP, não é? Estará anunciando na quinta-feira um programa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, pelo que ele disse, objetivando a promoção de 5 mil empresas inovadoras num horizonte aí coberto pelo programa. A pergunta é por que o país faz isso? Por que nós entramos nisso, tá certo? Eu acredito que isso decorre do reconhecimento por parte dos promotores de política pública de que conhecimento, competência e os intangíveis desenvolvidos num país, eles hoje são os principais direcionadores das vantagens competitivas das nações desenvolvidas. Não é mais a existência de capital, não é mais o controle de mercados para determinados produtos e serviços, e sim um conjunto de 4 fatores que são, no nosso entender, fontes de criação de valor nesse século XXI, caracterizado pela chamada sociedade do conhecimento. O primeiro fator é a capacidade de formar novas empresas. Ou seja, a habilidade empreendedora se superpondo ao que nós conhecemos genericamente como habilidades gerenciais. Segundo, a capacidade de os países e as empresas desses países de explorarem know-how tecnológico, propriedade intelectual e marcas. Temas, aliás, desse seminário. Em terceiro lugar, a capacidade de desenvolver e comercializar novos produtos e serviços. E, finalmente, o desenvolvimento de novas formas de organização empresarial, formas específicas de organização empresarial, que possibilitem você criar esses intangíveis dentro de redes de cooperação e alianças. Eu acredito que esses tenham sido os temas abordados durante esse seminário por uns e outros palestrantes. De forma que o governo brasileiro, ao lançar um projeto desse, tá certo? Ele está, na verdade, permeando esses 4 pontos para a criação de vantagens competitivas sustentáveis nacionais. Mas essa iniciativa, ela não é uma iniciativa apenas de governo. O Eduardo disse aqui, olha, verifiquem que existem recursos por aí na mão da iniciativa privada, não é? À procura desses empreendedores inovadores, deste tipo de empreendedorismo inovador. E eu me proponho, como um estudioso do tema de Venture Capital e Private Equity na Fundação Getúlio Vargas, a compartilhar com vocês aqui alguns
dos números de que nós dispomos para mostrar como está essa realidade no Brasil. Eu não vou passar por todos os slides dessa apresentação, mas algumas coisas eu gostaria de chamar a atenção. Tá? Eu acredito que todos conheçam o modelo de Venture Capital, mas apenas para ilustrar, nós temos aqui os agentes principais desse processo, que são os gestores de fundos, que recebem capital de investidores qualificados, né, normalmente fundos de pensão, companhias de seguros, endowments de universidade, e inclusive recursos públicos aqui no Brasil, não é? Recursos de FINEP, por exemplo, BNDES e tudo, e eles aplicam esses recursos em empresas, não é? Nas chamadas empresas do seu portfólio, empresa da sua carteira, recebendo em troca participação acionária. Quais são esses números no Brasil? Esses números aqui são de um ano atrás, de julho de 2007. Nós temos 16,7 bilhões de dólares, hoje esse número já deve se aproximar dos 20. Nós temos 89 gestores desses fundos, 153 fundos, veículos de investimento, espalhados por 17 cidades brasileiras, 900, quase 1.000 profissionais, na época em que esse censo foi feito, e 404 companhias investidas. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia de como isso se apresenta no Brasil. Agora, esse volume de recursos, ele cresceu extraordinariamente nos últimos 2 anos e meio, no período compreendido entre 2005 e o primeiro de 2007. Ele praticamente saiu de 5,6 bilhões de dólares nessa indústria, triplicou, não é? Para praticamente 17 até o final do primeiro semestre. É muito importante fazer uma comparação. O que foi esse crescimento, tá certo? Então, entraram na indústria 11 bilhões de dólares, o que corresponde a mais ou menos 20% do volume total levantado nos Estados Unidos pela indústria de Venture Capital no mesmo período. Quer dizer, no Brasil, tá certo? Nós já tivemos um afluxo de recursos igual a 20% de uma indústria que existe nos Estados Unidos de forma adequadamente estruturada há 60 anos, né? Nesses 2 anos e meio. E esse volume é crescente. Nós vamos pular isso aqui. Então, quem são essas cabeças de bacalhau? Tá certo? Nós temos aqui 3 importantes segmentos nessa indústria. Nós temos aquelas empresas que se dedicam a grandes operações, não é? Se dedicam a consolidar setores industriais, como, por exemplo, promover uma consolidação de uma Brahma com a Antártica, criar uma empresa nacional brasileira e transformá-la numa grande nacional, fundindo com a belga Embev, tá certo? É a atividade tipicamente de private equity. E são fundos que administram recursos, usualmente na casa de $1 bilhão, tá certo? Não é que esses recursos não promovam inovação. Muitos desses recursos, como por exemplo no caso da Advent International, tá certo? Eles estão orientados para consolidar setores no Brasil, né? Então, Advent, por exemplo, existe o caso de Atmosfera, começou com um investimento uma média empresa, que era uma lavanderia industrial, transformou esse setor, transformou o modelo de negócio, não é? Consolidando e adquirindo outras empresas, e transformou o que era uma simples obtenção de toalhas e